Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 12 de fevereiro. Deus nos deu a graça de mais um dia poder estar aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Entregamos ao Senhor nosso coração, tudo o que nós trazemos dentro dele. O Senhor conhece a realidade de cada um de nós. Apresentamos ao Senhor com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. O evangelho de hoje, São Marcos, ele nos escreve que Jesus chama de novo para junto de si a multidão. Olha que é interessante, Jesus chama a multidão, todos que estavam ali. Jesus chama para junto de si e disse: entende isso. Nada fora da pessoa que entra nela possa torná-la impura. Nesse evangelho, São Marcos, ele vai nos falar que os fariseus e os doutores da lei, eles cultivavam uma pureza que, na verdade, era exterior. Eles tinham todo aquele costume, aquele rito de lavar as mãos, tomar banho quando vinha da rua. Isso para eles que era pureza. Quando, na verdade, esse gesto seria um sinal da pureza interior, que deveria vir deles. Só que acontece que os fariseus e doutores da lei, eles tinham abandonado essa pureza interior. Eles apenas cultivavam a exterior. Olha como é interessante. Quando Jesus diz para aquele povo e chama para junto de si, Jesus diz: ouça e entenda isso que eu vou dizer para vocês. Olha, Jesus, ele não chamou apenas os discípulos, mas ele chamou todos, aquela multidão que estava em sua volta. E ele disse: escutai e entendei isso. Nada que existe fora da pessoa que entra nela possa torná-la impura. Mas o que sai de dentro da pessoa, isso sim torna impura. E ali Jesus modificava todo aquele ensinamento e costume errados que o sacerdote e os escribas ensinavam para aquele povo. Mas os discípulos de Jesus, ao entrar em casa, eles falaram para Jesus: explica novamente a parábola, por quê? Nem mesmo eles tinham entendido. Eu penso assim que quando uma pessoa aprende um costume errado, como é difícil compreender depois aquilo que é o certo. Olha que Jesus falou para os seus discípulos: nem vocês entenderam, nem vocês compreendem que tudo que vem de fora e entra na pessoa pode tornar ela impura? E daí Jesus coloca aquilo que é fundamental. O que torna o homem puro é aquilo que sai do coração do homem. Em outro evangelho, Jesus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E daí Jesus faz essa lista de pecado, que está no evangelho que daqui a pouquinho já nós vamos ouvir. Jesus vai dizer que são as más intenções, prostituição, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, devassidão, inveja, blasfêmia, uma série de pecados. Jesus não colocou tudo aqui. São Paulo e São Pedro, em suas cartas, eles nos colocam uma série de pecados, que a igreja resumiu como pecados capitais. Aqueles piores pecados, porque esses pecados, eles vão gerando outros pecados. A soberba, a ganância, a luxúria, a gula, a ira, a inveja, a preguiça. Mas o maior pecado é a soberba. Aquela pessoa que se acha bom, não precisa de ninguém. Ele não aprende nada com ninguém, só quer ensinar. A soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, exibicionismo, gosta de aparecer. O que Jesus está dizendo para nós nesse evangelho de hoje é que nós temos que ir à luta contra o pecado.
A gente sabe que o pecado original, ele foi enfraquecendo toda a natureza humana e nos tornou piores. E aqui é que São João chama de consciência da carne, a soberba da vida. Que nós temos que lutar isso a vida inteira. Nós vamos ter que batalhar contra o pecado. Se caso você tem o catecismo da Igreja Católica, você pode abrir no parágrafo 1488 do catecismo, ele vai dizer assim: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado. Nada tem a consequência piores para os próprios pecadores e para a igreja e para o mundo inteiro. O catecismo começa nos dizendo, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado. Olha que o pecado é o maior mal que existe. Meus amados irmãos, por isso que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Por isso que João Batista aponta Jesus como Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Quando São João Batista anunciou Jesus para o mundo, ele poderia ter usado outras expressões. Como nós vemos lá nos Salmos, ele podia ter dito, aí está o mais belo dos homens, o rei dos reis, ou esperado das nações. Mas João Batista, ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E nós ouvimos isso todos os dias. Quando o Padre eleva Jesus vivo na Eucaristia, quando Jesus novamente desce no santo altar, do santo sacrifício, todos os dias. O Padre repete as palavras de São João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, como os fiéis, nós respondemos, eu não sou digna de que entre em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Senhor, eu não sou digna, Senhor, mas direi uma palavra e serei salva. É o Cordeiro que está vivo no meio de nós para tirar os pecados do mundo. João Batista, ele vai no alvo, ele aponta Jesus como Cordeiro. Naquele tempo, o Cordeiro, ele era imolado 2 vezes no dia para tirar o pecado do povo, mas não tirava nada. Ele era a prefiguração do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus, que na cruz morre para tirar o pecado do mundo. Aqui a gente vai ver como o pecado é horrível. Quando você se coloca diante do crucifixo, que você olha para a cruz de Cristo, que você contempla ali o sofrimento de Cristo. O que o nosso pecado fez com Cristo na cruz? Aí a gente vê o horror que é o pecado. E não foi só na cruz de Cristo, não. Foi no Horto das Oliveiras, a agonia que Jesus viveu por causa da tibieza, a frieza dos corações humanos. Foi na coroação de espinho, na flagelação, as chagas abertas do teu ombro, o peso daquela cruz, a subida dolorosa no Calvário, os bofetões, as cusparadas, blasfêmia. Jesus morreu injustamente. 3 horas de agonia naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Por isso nós temos que ter aversão ao pecado. Por amor a Deus, a gente não deve deixar o pecado. Não deve deixar o pecado por medo do castigo, não. Mas deixar o pecado por amor a Deus. Amor a Deus. Isso é contrição. Estou arrependido de ter ofendido a Deus, chorar os meus pecados. Porque nós só vamos deixar o pecado quando o nosso coração se arder de amor a Deus. Não por causa do medo, por causa de castigo, não. Mas quando o nosso coração se arrepender verdadeiramente, aí sim, haverá uma contrição perfeita, um arrependimento sincero. Reconhecer quão grande foi o seu amor. Quando nós reconhecer isso, aí sim haverá uma contrição perfeita, um arrependimento, um reconhecimento do seu amor. Meus amados, o que a gente tem que ter diante de Deus é como
fosse nosso pai aqui na terra. Imagina se você tivesse a coragem de dar um tapa na cara de seu pai. Eu creio que você ficaria muito arrependido depois, porque você violou seu amor para com seu pai. É isso que nosso pecado fez. Foi um tapa que nós damos na cara de Deus. E é por isso que o pecado se torna uma culpa infinita. Porque não é um pai humano que nós ofendemos. Aqui da terra, não é um pai humano aqui da terra. Que eu e você estamos ofendendo. É o Pai do céu, aquele que tem a majestade infinita. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E foi por isso que o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz. Foi por causa desse tapa na cara que a gente deu no rosto de Deus. Que Jesus derrama o teu sangue para reparar esse pecado. Esse tapa que nós demos na cara de Deus. Que é o nosso pecado. Os nossos pecados. Jesus vem derramar o teu sangue para reparar os nossos pecados. Para que esse tapa na cara de Deus seja aliviado. O catecismo vai nos dizer que, ao voltar à nossa comunhão com Deus, depois de nós ter ofendido pelo pecado, este é o movimento que nasce da graça de Deus. A misericórdia solícito pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom para si, e que é o dom do arrependimento. É preciso pedir a Deus esse dom. O catecismo vai nos dizer que o movimento de voltar a Deus e ao chamado à conversão e o arrependimento implica-se uma dor, uma aversão ao pecado cometido. É um firme propósito de não pecar de novo, prometer a Deus de não cometer pecado de novo. O catecismo vai nos falar que o sacramento da penitência é constituído de 3 atos do penitente. Da absolvição daquele pecado. A absolvição que nós recebemos dado pelo sacerdote. O ato do penitente, o arrependimento, a confissão. A manifestação dos pecados ao sacerdote. Daí tem o propósito de cumprir a penitência, as obras de reparação. Olha que temos que buscar a confissão. Porque a confissão, ela não só perdoa nossos pecados, ela nos dá a graça de não pecar de novo. O catecismo, ele nos fala dos efeitos espirituais da confissão. Ele nos fala assim que, primeira reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça de Deus. A reconciliação com a igreja, porque o pecado fere também a igreja. Por isso que a confissão é com o ministro da igreja, o sacerdote. Terceiro benefício é a remissão da pena eterna, devido ao pecado, ou seja, o castigo do inferno. Quarto, a remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, das sequelas do pecado, que o pecado trouxe para a nossa alma, para a nossa vida, as sequelas do pecado. Ou seja, aquilo que vamos ter que cumprir no purgatório. Pelo menos em parte a confissão tira. Quinto, a paz e a serenidade da consciência, a consolação espiritual. Por isso que a igreja chama o sacramento da confissão de cura, porque traz paz, serenidade à consciência da pessoa. E por fim, o acréscimo. A confissão dá força espiritual para o combatente, para combatente cristão, para nós combater. Ou seja, a confissão, além dela perdoar os pecados e a reconciliação com Deus e com a igreja, ela ainda dá força para você não voltar novamente ao pecado. Por isso que é necessário que nós buscamos sempre a confissão, procurar fazer uma boa confissão sem esconder nada do sacerdote. Assim, quando a gente vai tomar banho, que a gente lava, se esfrega, para poder ficar totalmente limpo. Quando a gente vai para a confissão, temos que fazer a mesma coisa. Nos lavar bem.
Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos ajude a viver esse propósito que a palavra hoje veio nos trazer, que a palavra de hoje veio nos ensinar, que nos dê a graça de uma verdadeira reconciliação com Deus, com a igreja e com os irmãos. Te convido a abrir a palavra. O evangelho hoje está em Marcos 7, de 14 a 23. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar e nos conduzindo. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para a palavra, o evangelho. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora entra numa pessoa pode tornar impura? Porque não entra em seu coração, mas entra no estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todo os alimento era puro. E ele disse: o que sai do homem, isso é que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassino, adultérios, ambições, desmedida, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje trabalhe em nosso coração. Deus conhece a realidade do coração de cada um de nós e sabe que não é um trabalho fácil. Porque muitas vezes nós não queremos ver aquilo que está dentro de nós mesmos. Mas que a sua palavra hoje possa nos encorajar de fazer uma boa confissão. Que ela não seja rasa, para que a luz de Cristo possa encontrar na profundidade daquele terreno tenebroso que é o nosso coração. Que Deus nos dê a graça de abrir a Ele, falar tudo aquilo que está dentro do nosso interior, do nosso coração, tudo aquilo que nós precisamos arrancar para tornarmos verdadeiros, íntegros. Que o Senhor nos ajude nesse caminho de purificação do nosso interior. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.